da nossa aula de concreto 3.2, seção 3.2, viga T, com compressão parcial da mesa. Ok? Então, nesta aula, nós vamos ver, propriamente dito, o dimensionamento da nossa viga T. Tá? Então, como dimensiona uma viga de seção T, armadura simples, como que a gente trata a localização da linha neutra na mesa de compressão, para ver se a compressão dela é parcial ou total. Na verdade, hoje a gente vai ver parcial, próxima aula, compressão total, tá? Então, aqui é mais ou menos os detalhes do que a gente vai ver da nossa viga T. Por que ela tem esse nome? Pelo formato da peça, né? Então, eu tenho essa seção e mais essa seção. E eu tenho armadura não só aqui, mas eu tenho armadura aqui também, tá? Então, por isso que ela é viga T. Então, novamente, trabalhando com aquele conceito de momento fletor máximo para uma viga biapoiada. Geralmente, esse momento é dado para vocês não precisam calcular, mas é só para lembrar a origem de onde vem. Então, as vigas em concreto armado convencional, com seção T, são aquelas que, com a colaboração de uma parcela da laje no seu dimensionamento, tá? Então, isso aqui eu já falei aula passada, mas vou repetir. Por que é que eu dimensiono uma viga T? O objetivo de você fazer o dimensionamento de uma viga T é simples assim. Eu estou fazendo cálculo estrutural. Eu estou trabalhando com seções retangulares. A minha seção de armadura simples está com uma altura muito elevada. Eu quero reduzir a altura da minha viga. Eu não tenho como. Eu tenho que reduzir concreto. Ok, mas eu tenho que compensar isso então. Eu jogo uma armadura dupla. Ah, legal, reduzir. Opa, mas não é o suficiente ainda. E eu tenho a possibilidade de embutir na laje parte dessa estrutura quando ela é uma viga T, né? Lembrando, não faz sentido falar em viga T se eu não tiver estrutura para embutir. Ah, eu vou fazer uma viga T, né, livre. Pô, é uma coisa assim insana. Ela é componente da laje. Em geral, você vai utilizar a laje como recurso, né? Ah, professor, eu teria outra forma? Teria, você poderia fazer uma protensão, né? Ou uma pós-tensão, fazer as vigas protendidas. Mas nem sempre a protensão é uma coisa fácil de se fazer, né? Então, eu estou lá numa estrutura, dimensionei, tudo bonito, tudo legal, minha estrutura está chique, linda, e eu vou fazer ela protendida. Como? Aonde? Não existe isso, pessoal, né? A protensão, casos particulares, estruturas de grande porte. Eu não vou fazer ali um prédio em 3, 4 pavimentos e fazer protensão nas vigas. O custo vai se elevar tanto que inviabiliza, né? Então, aí o que eu posso fazer? Usar a viga T. Aí a viga T aparece como um recurso muito favorável à minha utilização. Porque daí a viga T me permite fazer o quê? Pegar aquela altura de viga de seção e reduzir ela mais ainda. Se eu deixar ela parcialmente, com a mesa parcialmente comprimida, a mesa, lembrando a nossa laje, né? Parcialmente comprimida, ela equivale à minha armadura simples. Agora, eu ainda posso fazer o quê? Espremer ela ao máximo. Espremer ela ao máximo significa armadura dupla na minha viga T. A armadura dupla na T vai fazer com que ela vá à compressão máxima, inclusive da zona de concreto, né? Eu vou pegar a minha zona de concreto lá na parte de cima e vou colocar armadura estrutural. Na verdade, se vocês observarem, o conceito de viga retangular para viga T é o mesmo, e nem podia ser diferente. Que material que eu estou trabalhando? Concreto e aço. Opa, os dois materiais são conhecidos. São materiais, digamos assim, já é da família, já são de casa os caras. Então, não inventa a roda
Não tenta criar algo que não existe, né? Então, põe na cabeça isso. Concreto armado funciona assim: zona de compressão, zona de tração. Zona de tração, aço. Ok, eu preciso reduzir, forçar essa seção a uma seção menor. Armadura dupla. Beleza. Eu não consigo, mesmo com armadura dupla, eu ainda preciso de seção menor. Não tenho como fazer proteção, porque a proteção a gente tem que ter sempre o bom senso do custo. Para obras pequenas, ela é totalmente inviável. Eu vou fazer a viga T. Ou eu faço ela com a compressão na mesa, ou eu vou fazer ela com compressão total na mesa, que é a armadura dupla. Em geral, vocês vão analisar. Como, professor? Vocês vão analisar os cálculos, tá? Vocês vão ver a situação de cálculo, a exigência e vão analisar. E ainda, além disto, tem uma coisa que não é dita, né? O material não traz, mas eu posso falar para vocês pela experiência só de 20 anos projetando, tá? Então, eu digo para vocês o seguinte, ainda você tem a questão do engastamento, que você pode pegar aquele momento máximo e distribuir para os apoios. Dependendo da situação, é viável e é vantajoso. Você faz uma redução brutal no momento, logo você faz uma redução brutal no seu o quê? Na altura de viga, tá? Com esta técnica, por exemplo, eu fiz viga retangular, seção retangular com 70 centímetros de altura, 70 centímetros de altura, e vão livre de 12 metros, tá? 11,8, para ser mais exato e preciso. 12 metros porque a gente considera a viga do centro do pilar ao centro do outro pilar. Essa é a consideração exata, a gente já aprendeu essa consideração. Então, vejam, tudo vai depender do quê? O que vocês têm de artifícios na mão para vocês fazerem ali e tomada de decisão. Essa é a lógica de cálculo. Alguém está com o áudio aberto, pessoal? Professor, o Oi. Juliano está pedindo para o senhor aceitar ele na aula, por favor. Ah, tá. Obrigado. Eu achei que vocês conseguiam aceitar os coleguinhas. Pronto, o Juliano já está junto com a gente. Ok? Então, independente se a laje contribui ou não na T, o cálculo da armadura é o mesmo. Tá? Então, a seção T com armadura simples e compressão parcial é o primeiro caso, e depois a gente vai para o segundo caso, que é a seção simples. Alguém entrando de novo na sala. Ok, voltando. Então, a seção compressão parcial da mesa. A gente não vai comprimir ela totalmente. Na próxima aula a gente comprime, vamos deixar para a próxima. Então, uma viga com armadura simples é aquela onde a armadura é resistente à flexão. E está na região tracionada da viga e na região comprimida. Então, se a gente olhar aqui, ó, área de concreto comprimida, tá aqui, tá? Armadura de construção, tá aqui, armadura tracionada, tá? A novidade para a seção T com armadura simples é que a linha neutra pode estar localizada na mesa ou na alma da viga. Olha aqui a linha neutra, tá? Então ela pode estar na mesa, essa parte aqui a gente já aprendeu que é a mesa, e aqui é a alma da viga, tá? Então ela pode estar aonde? Como é que nós vamos ver isso? Só calculando. Então, aqui tem a redução da armadura, se comparado com a seção retangular, que eu acabei de comentar, eu comentei antes até de nós iniciarmos. E vamos lá, sem mais delongas, para o critério para dimensionamento com compressão parcial. Então, para a gente identificar se a viga em seção T com compressão parcial da mesa, basta a gente fazer aquela velha verificação. Vamos ver, opa, o nosso Y e comparar o nosso HF.
que corresponde ao quê? A altura da laje. Ó, HF está aqui, ó. Ó o cara aqui. Ó, esse é o HF da laje, tá? Então, a gente está analisando em relação à laje. Ok? Por que ele fala laje? A verdade, o termo aqui, ele usou, entre parênteses, mesa da viga. Tá? Então, eu vou ser bem sincero, o mais tradicional é o inverter. Mesa da viga, altura da laje, entre parênteses. Por quê? Aquilo que eu já expliquei na aula passada. Ninguém vai ser louco de dimensionar a mesa da laje com uma altura maior que a seção da laje. Por quê? Você vai fazer um dente na caixaria, vai ficar a coisa mais feia do mundo, né? Então, não é uma coisa normal, uma coisa habitual. Não é. Então, você limita, geralmente, essa altura da mesa, você limita ela associada à altura da laje, tá? Então, você faz uma associação direta entre as duas para que não ocorram, neste caso, um erro de dimensionamento. Eu considero um erro de dimensionamento. Você ter uma mesa maior que a laje. Então, tá. Dito isto, nós temos que fazer esta verificação aqui, tá? Só que para fazer a verificação, a gente vai fazer o quê? Cálculo da armadura de flexão com compressão parcial. Novamente, nós vamos fazer o quê? Equilíbrio das forças e equilíbrio de momentos. Exatamente como a gente menciona, seções retangulares. Ok? Olha lá. Tá aqui, ó. Vou ampliar. Olha o esqueminha. É o mesmo esquema que nós temos para quem? Para viga retangular. Tá? Área de concreto, ó, a deformação do concreto, deformação do aço, a tensão, o vetor de tensão do aço, e acima nós temos aqui vetor de tensão do concreto, aço e o equilíbrio, né? Por isso que é chamado de equilíbrio dos momentos. E eu uso essa relação de D e D' para gerar os momentos. Ok. Então, dentro desse conceito de equilíbrio das forças, nós vamos ter, novamente aqui, ó. Eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando o vetor, ou a reação do concreto, igualando a reação do aço. Cálculo do concreto, a tensão do aço vezes a área de concreto, e a área de concreto dada por essa fórmula, 0,8 de x vezes bx. Lembram daquele diagrama parabólico que fazia aqui, ó, eu tinha a parábola e eu tinha o 0,8, é de lá que vem, tá? E esse é do concreto, 0,85. Tá aqui, ó, o 0,85. Igual, mesma coisa, mesmo princípio, mesma analogia para retangular, tá? Então, a resultante de cálculo de concreto a compressão, substituindo, será essa aqui. PF vezes X vezes F de CD. Então, a resultante de cálculo a tração está aqui, dado aqui, a tensão vezes a área de aço, e eu faço o quê? Equilíbrio de momentos fletores, tá? Aonde eu tenho o momento relativo à parcela de concreto e o momento relativo à parcela de aço. D menos 0,4 de x. Vamos olhar isso aqui, só da onde que vem isso aqui, para entender. Olha lá, ó. D menos 0,4 de x. Porque este cara é quem? É o vetor do aço, certo? Então, para ter momento, eu tenho que ter força vezes quem? Aqui é aquela hora que vocês falam, distância, isso, porque isso já tem que estar, né? Tem que saber isso automático. Então tá aqui, ó. Olha só esses dois caras aqui. Vamos ver esses caras lá embaixo na equação, ó. Opa, aqui, ó. Onde Z esse cara aqui, tá? Então, nós vamos ter dessa forma o nosso momento dado
Da onde que vem esse momento? A gente acabou de ver aqui. Olha lá, do concreto aqui. Tá? BF, ele está considerando aqui. Maravilha, ó. BF, porque é área. Ok? Vezes o X. Olha o X aqui, ó. X, BF, é área. Então, desta forma, nós temos a primeira equação em função do concreto, a segunda função em função de quem? Olha o steel aqui, ó, e o AS, área de aço. Então, cálculo da armadura simples por equilíbrio de momentos fletores, a armadura longitudinal da viga T. Então, determina-se o valor de X pela primeira equação, equação 1, e verifica-se o domínio, né? Ou seja, eu vou verificar o domínio. Lembram? Verificação de domínio. Verificação de domínio. O que acontece? Eu tenho domínio 2, domínio 3. Vocês já viram isso lá na seção retangular. É a mesma coisa. Tá? Então, não pode ser preconceituoso. Vocês já olharam, já viram aquela seção ali. Ela é dimensionada igualmente lá. Ou seja, equilíbrio de forças, equilíbrio de domínio. Então, é uma seção retangular. Por que eu estou frisando isto? Daqui 30 anos, está lá o Paulo dimensionando uma viga L, uma viga Y. E agora, o que eu vou fazer? Uma viga I? Sei lá, pode ser uma viga com a forma que for, a gente não sabe. O arquiteto sempre tem ideia doida. Né? Então, aí o Paulo vai lembrar o quê? Não interessa. Eu aprendi a retangular, eu aprendi a ter, e eu vi que é um processo repetitivo. Eu só vou ter que analisar a área, e eu vou ter só um cuidado para analisar a área correta desta seção. Mas o comportamento dela será igual ao comportamento da retangular, que é igual ao da T. Então, essa associação que eu quero que vocês façam, porque ela é muito importante. Permite que vocês tenham uma visão de fato do que é concreto armado, o que é a relação fundamental. E essa aqui dos domínios também, tá? Porque eu analiso novamente os domínios, igual eu fiz aonde? Isto. Nós aprendemos isso lá na retangular, ok? E a relação entre a posição da linha neutra X e a área útil. E para concretos, quando o FCK, menor ou igual a 50 MPa. Ou seja, hoje, praticamente 80%, 90% do concreto utilizado, ele está aí em 50 MPa. Professor, fazem um outro prédio lá, hoje estão fazendo com 50, 60, 70 andares e estão usando concreto com 60, 70, 80 MPa. Eu sei. Já usaram de 90 MPa? Ok. Só que o detalhe é o seguinte, ainda ele está caro e aí a gente está tratando de estruturas com uma N variáveis, tá? Por exemplo, esses prédios de 70, 80 andares passam, só um exemplo simples, por análise de cargas dinâmicas, ou seja, ele passa por túnel de vento para analisar o efeito das cargas de vento na estrutura. Só para vocês terem uma ideia do que é. Então, ou seja, moral da história, a gente vai ficar aqui nos 90%, tá? No dia que vocês chegarem lá para dimensionar um prédio dessa magnitude, aí vocês já também terão experiência em dimensionamento de estrutura o suficiente acumulado ao longo dos anos. Então, o próximo passo é checar se a espessura comprimida de concreto, Y, está cortando a mesa ou a alma da viga. Tá? É uma informação bastante importante. Então, a gente vai analisar quem? O HF, a minha espessura de laje, né? Ou de mesa da viga. Tá? Então, novamente a equação, e se ela tiver a mesa colaborante parcialmente comprimida,
é o nosso caso. Mas o HF tem que ser menor ou igual a esta relação. Se ela estiver totalmente comprimida, ó, ele diz aqui, estudará na próxima sessão. Na verdade, totalmente comprimida é aquela relação que eu falei da armadura simples à armadura dupla. Próxima aula, tá? Então, a gente tem que fazer o quê? Calcular a área de armadura tracionada e fazer a verificação da área mínima. Então, a equação que a gente já conhece, eu vou analisar a taxa de aço que está na tabela 2.3, né, na página 64, tá? Vou analisar isso aqui. A gente já viu isso em aulas passadas. E vou analisar a relação, tá? E a gente já viu isso. Então, eu não vou repetir. Mas eu mostrei lá a tabela para vocês só se recordarem. Então, note que para a armadura mínima, usamos BW e não BF. Tá? É muito importante, porque a gente não está falando a gente está falando do dimensionamento da viga como um todo, e não somente da parte da mesa. Né? Então, a gente não está interessado naquela, o BF, vamos voltar um pouco aqui. Ó, BF é esse cara aqui. Pode falar. Gerson, qual que seria a diferença de uma mesa totalmente comprimida e da parcialmente? Vamos lá. Aqui. Exatamente isso aqui. Quando eu mostrei lá nas aulas dos domínios, que era uma relação do diagrama de tensão do concreto com a tensão do aço. Tá? Então, eu vou ter a tensão do concreto e tensão do aço. Então, eu vou ter o concreto muito mais tensionado e o precisando necessariamente de utilizar a armadura para contribuir nessa área de compressão. Então, essa é a relação. Então, eu vou avaliar os domínios. Totalmente comprimido, a gente usa a armadura dupla, né, para ajudar. Exatamente. Ele está parcialmente, o concreto dá conta sozinho. Quando ele está parcialmente, é a armadura simples, igual a viga retangular, a mesma análise. Uhum. A gente vai estudar na próxima aula essa relação. Tá? E a mesa é sempre a altura da laje? A mesa é esse cara aqui, ó, que está em azul. Ah, tá. Pessoal, eu não sei se vocês imprimiram ou não essa apostila, tá? Se vocês imprimiram, vai ficar até mais fácil para acompanhar, mas se não imprimiram, eu fiz didaticamente, ficou a casa da mãe Joana, vocês vão ver aqui, ó, tudo colorido, tá? Mas o objetivo de fazer isso, tudo coloridinho, tudo bonitinho, é com a intenção de facilitar a visualização aonde estou fazendo a leitura de cada elemento, ok? Então, a gente vai associar a cor aonde cada dado está entrando no formulário, para facilitar a compreensão, beleza? Então, essa foi a ideia, para vocês entenderem. Eu vou pedir para vocês fazerem, e vou dar para vocês aí, eu acho que 5 minutos, o desenho da sessão. Porque a gente vai voltar várias vezes a comentar a sessão e tal, durante o cálculo, e aí eu acho que seria mais didático. Não precisa fazer um desenho, uma obra de arte, um desenho maravilhoso, nem nada, tá? Faça e olha a S que a gente está calculando aqui, hein? Olha aqui que a gente está calculando. Por isso a gente usa o BW. Então, faz o desenhozinho e a gente vai fazer esse cálculo. Eu vou passar detalhadamente, pausadamente, todo esse cálculo aí para vocês, tá? Então, 5 minutinhos aí para copiarem.
Pessoal, deu tempo para copiar? Acabando, professor. Tá. A hora que terminar, me avisa, por gentileza. Da F a mesa. Eu fui. Página 142. E o restante? Todo mundo terminou, pessoal? Vamos lá, então? Alguém precisa de mais tempo? Senão eu vou começar. Eu já copiei já. Então, Não, beleza. pode Eu só vou seguir. pedir para vocês fecharem o áudio, por gentileza. Quem está com o áudio aberto. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Calcular a área de armadura longitudinal tracionada necessária para a viga com seção T. São dados aço CA50, concreto C30, cobrimento de armaduras 3 centímetros, brita 19 e estribo 5 milímetros. Momento característico de 14.000 quilonewtons por centímetro, unidades em quilonewton e centímetro. Então, assim, ele facilitou um monte a nossa vida. Vamos interpretar dados. A gente sabe que é o CA50, beleza. Sabe aqui que é um C30, então 30 MPa. Ele deu o momento, eu não preciso calcular momento nem nada. Primeiro passo a fazer, cálculo do momento, né? Então, eu vou usar o momento característico que ele deu, de 14.000, tá aqui os 14.000, vezes 1,4. Esse 1,4 é constante, então, sempre eu adoto 1,4, eu chego em 19.600. Alguma dúvida no cálculo do momento? Eu vou combinar o seguinte, em vez de eu ficar perguntando alguma dúvida, né, e ficar pausando, eu vou deixar para vocês se manifestarem. Ó, cálculo do momento, valor tal. Se vocês tiverem dúvida, perguntem, tá? Professor, esses cálculos, eles são parecidos, assim, né? Com o da matéria passada. É claro que vai ter coisas novas, mas é bem parecido. Bem parecido mesmo. Por quê? Por quê? Porque o concreto trabalha a compressão e o aço a tração. Então tem que ser parecido. Se fosse diferente, estaria errado. Entendeu? Uhum. Então, é a mesma, é muito similar ao anterior. Então, quem aprendeu retangular, a T vai levar na boa. E adivinha, vai ter exercício para entregar na prova? Vai. Ótimo. Não, e olha, e vocês estão na moleza. As minhas provas de concreto eram 7 horas de prova de concreto. Então, mas é foda. era 6 horas de prova, mas o professor dava 1 hora a mais. Então, virava 7 horas de das prova. contas também, né? Então eu estou dando moleza para vocês, mas eu quero que vocês aprendam, né? Principalmente entender os conceitos. Memorizar a fórmula, decorar a fórmula, isso é besterol. Entender os conceitos, não. Isso é fundamental. Por quê? Depois vocês vão saber utilizar um software e não vão fazer besteira. Ok. Calculei o momento, eu vou jogar agora na equação, aquela equação que a gente viu lá, momento. Onde eu pego a parte de concreto com a minha outra partezinha. Só que repare, eu estou usando BF aqui, ó. Ó, o cidadão aqui, ó. Até vou mudar a cor dele aqui, ó. Até vou destacar aqui, que eu esqueci de destacar ele, ó. BF. Aí vocês já vão entender as cores, ó. Ó o BF aqui, ó. Tá?
Então, só para ver. E por que eu estou frisando isso? Porque na retangular não é o BF, e sim eu estou usando quem? Eu estou usando BW. Cuidado, tá? É pouca coisa que muda, mas muda. Aí eu vou fazer o quê? Substituição de fórmula. BF foi dado, tá aqui o BF, ok? Eu já tinha marcado ele aqui, ó, tá? Aí esse 3, ele falou para mim que é 30 MPa. Na conversão, corta um zero. 30 vira 3. 1,4 é o coeficiente de segurança do concreto, ok? Então, veja, eu tenho, no momento, este cara multiplica. Se ele multiplica, ele faz o quê? Majora, tá? Ah, mas eu vou usar um concreto de 30 MPa, ok? Este cara faz o quê? Minora, ele reduz para me dar segurança, tá? E agora o D. O D é este D aqui, ó. Ah, professor, mas é igual ao outro D lá? É. Que é a distância do centro da armadura da zona tracionada até a parte superior da viga. Repare, ó, até a parte total superior da viga. Ele está incluindo a parte T. Não só até aqui, mas ele está incluindo até lá em cima. Ok? E aqui, o 0,4 de x é aquela fórmula que a gente viu. Isso aqui, na verdade, é em relação ao aço, né? A gente viu isso aqui. Beleza. Fazendo as contas, cai numa equação do segundo grau, né? Bhaskara. E aí eu vou ter a análise de x1 e x2. Tá? Então, x1, 112. 112. x2 deu 3. Então, eu sei que a minha viga tem 50. O x1 deu no espaço. Ignora. Ele tá. Eu estou tentando localizar a linha neutra. Pô, a linha neutra deu maior que a viga? Ignora. Esquece porque ela está fora da seção transversal. Então, logicamente, será meu amigo x2, tá? Agora, por que faz Bhaskara? Agora eu vou contar um segredo. Agora que vocês já viram isso, já estão vendo pela terceira vez, vocês viram a armadura simples, viram a armadura dupla na retangular. Estão vendo agora nessa aí. Por que que ela é uma equaçãozinha do segundo grau? Por quê? Por quê? Lembram do gráfico de compressão do concreto? Lembram do gráfico de compressão do concreto? Sim ou não? Foi pergunta. Quando faz pergunta, alguém, por gentileza, responde. Eu lembro. Lembra? Qual é a forma do gráfico? É como se fosse um arco, né? Até ele chegar no ponto de ruptura e romper de uma vez. Muito bem. A este arco nós chamamos o quê? Qual que é o nome dele? Eu esqueci o nome agora, mas eu lembro dele. Flecha. Parábola. Isso! E a parábola é uma equação do Segundo grau, né? segundo grau, que a gente resolve por Bhaskara, porque a gente tem que determinar 2 pontos, não é isso? E é isso que a gente faz quando a gente aplica Bhaskara aqui. A gente está analisando aquele gráfico e extraindo dele, tá? Então, eu vou falar para vocês agora, falar uma coisa feia para vocês. Tem que contar as coisas feias também. Tem muito engenheiro velho, quando eu digo velho, está há mais de 10 anos fazendo cálculo estrutural, que não sabe disso. Ok? Legal, né? Então tem muito engenheiro velho que não sabe disto. Ele sabe que calcula assim, ele sabe aplicar Bhaskara, ele sabe calcular perfeitamente, mas ele é um aplicador de fórmula. Vocês não. Vocês estão um degrau acima. Vocês estão entendendo o concreto armado. Então, Bhaskara se resolve por causa disso. E aí, fica claro quando eu tenho um valor fora da seção. Significa que ele extrapolou o meu gráfico. Né? Esse ponto, na verdade, não é que ele não existe.
ele está fora daquele trecho de análise de até 2% por mil, que a gente tem lá da deformação do concreto. Então, ele está num trecho que daria fora dessa curva de deformação. Num ponto de ruptura? Provavelmente. Mas fora daquilo que é preconizado pela norma. Então, por isso a gente faz a verificação por Bhaskara. Tá? É a parte mais complexa do cálculo, é o Bhaskara. Ironicamente, coisa que a gente aprende no segundo grau. Ô, Jefferson, eu só achei essa linha neutra aí, 3 centímetros, ela tá muito pequena. Ela está muito pequena, mas você lembra da qual linha neutra você está calculando? Nós estamos trabalhando com esse HF que ele tem 8. E a minha linha neutra tem Ah, tá. É da... 3. Aí, Olha o BF aqui. Olha o BF. Tá? entendi, é porque eu tava analisando... Pensando na retangular. É. Estava na retangular. Estava na retangular. Não é retangular. Ok? Então, a partir disso, chegamos aqui nos 3 centímetros. Pergunto. Até aqui, pessoal, tranquilo, beleza? Todo mundo entendeu? Sim. Sim. Maravilha. Então, a gente vai fazer o quê? A verificação do domínio, né? Que é este cara aqui. A aplicação dessa fórmula, que leva em conta o quê? O D. Por quê? Porque eu quero ver como é que está, agora que eu já sei a distância até a minha linha neutra, já tenho meu X, eu quero verificar se ele está dentro ou está fora, né? Então, o meu X deu 3. Opa, eu aplico aqui a verificação do domínio, ele deu quanto? 11,91. Ok, ele está dentro. Se ele não estivesse aqui, ele cairia naquela outra fórmula, em vez de ser 2,3, seria 3,4, e ele estaria em totalmente comprimida a área, correto? Ou seja, iria para uma armadura dupla, que é a aula que vem. A próxima aula, a 3.3. Então, como resultou em domínio 2, não precisa verificar domínio 3 de limite, né? Então, vamos voltar lá atrás na teoria. Olha aqui e olha aqui. Então, aqui é domínio 2, aqui é domínio 3. Então, eu vou pedir para alguém pegar isso aqui, ó, 0,628 multiplicar por 46. 28,88. 28,88. Obrigado, Priscila. Olha só. Então, esse valor seria 28,88. Repare que de 3 ele poderia até chegar perto de... Aqui, ó, 28. Tá? Estaria em domínio 3. Então, se ele tivesse dado 11,9, estaria no... 11, até 11,91, ele estaria no domínio 2. 11,92. Aí ele já passaria para domínio... Né? Mudaria para o domínio 3, ou seja, ele já teria que ser uma armadura dupla. Tá? Então, até aqui, até verificação de domínio, a gente vai trazer as duas vigas iguais, tanto a simples quanto a dupla, quanto mesa parcial como mesa total. Quando eu chego neste ponto da verificação, e eu fiz esse cálculo, opa, aqui deu 11,92. Ela caiu em qual? Domínio 3. Ah, mas tem que ver se ela está dentro do domínio 3. Ela não está dentro do domínio 3, professor. 28,8 era o máximo que ela poderia ir. Deu 30. Simples assim. Redimensionar a altura da viga. Vai ter que mudar a altura da viga. Tá? Detalhe. Cruel e malvado. Geralmente, as provas vinham com uma era certeza. Um redimensionamento era certeza que o professor dava. Quando dava, em geral, você tinha que chutar a altura da tua viga
E se desse muito baixo, você tinha que reduzir, ou seja, no mínimo você tinha que repetir 2 vezes o cálculo. Por isso que se tornava muito extenso. E ele pedia tudo. Tudo é tudo. Calcular todas as armaduras, daí calcular o estribo também, tudo. Bem detalhado. Então era cruel. Então por isso que levava 6 horas, 6, 7 horas de prova. E olha, você tinha que sentar, se concentrar e sentar o pau e fazer. Você podia levar formulário, sem problema. Então, ou seja, onde que eu quero chegar? Na vida real, as vigas não serão dadas como vocês estão tendo. Vocês é que vão ter que iniciar no software ou no cálculo manual. Eu digo cálculo manual na teoria, tá, pessoal? Na prática, vocês sabem que vocês não vão dimensionar na mão. Uma outra verificação, se vocês quiserem fazer, sem problema nenhum. Mas, na prática, vocês vão fazer o quê? Na prática, vocês vão dimensionar usando um software. Mas mesmo no software, você vai ter que inserir os dados da tua viga. Tá? Eu vou ter que dar uma altura e uma base inicial, professor? Vai. O software calcula em cima daquela altura e base inicial. Ele vai falar para você, ó, filho, passou. Passou? Passou. Ah, legal. Então, mas ficou boa? Não. Aí o software não vai te falar. Você que vai ter que testar. Então, moral da história. O que você pode fazer? Que é um processo que eu faço. Eu lanço uma sessão que eu sei que não vai ser aprovada, mas é uma sessão mínima. Mas vai pegar, vai matar todas as viguinhas pequenas. Por exemplo, vou dimensionar um sobrado. Eu vou jogar todas elas em 15 por 30. Geralmente a sessão de 15, por causa da espessura do tijolo, para ficar embutida, né? Vou jogar todas elas 15 por 30. Tchau. Foi. Calculei. Opa! O que não passou? Ah, agora eu vou variando. Eu jogo 15 por 35, depois eu jogo 15 por 40 e assim por diante. Aí eu analiso se precisa ter ou não, mas não é sempre que a gente usa T. É aquilo que eu te falei, usa o T com parcimônia, tá? Não usa demais, senão você se complica. Então, é assim que você vai ajustando as vigas no software. Então, aqui a gente está aprendendo a fazer verificação de uma seção já existente. Mas e se eu precisar dimensionar o meu H? É dessa forma que vocês fazem no software. Vai testando 15 por 30, depois 15 por 35, 15 por 40. Se vocês tiverem vãos até 6 metros, muito provavelmente uma retangular dupla, armadura dupla, 15 por 40, 15 por 45 vai fechar. Muito provavelmente ela vai fechar. Tá? Ah, professor, eu vou usar então essa seção? Não. Eu estou dando uma sugestão de teste de cálculo, que vocês vão testar. Ficou claro isso, pessoal? Eu estou dando algumas dicas de uso de software, porque de repente vocês vão se deparar com isso daqui a pouco e eu acho legal vocês terem isso em mente, tá? Então, aí agora eu vou fazer o quê? Verificar a posição da linha neutra na mesa ou na alma da viga. Onde que ela está? HF, uso o HF. Lembra que o HF é este cara, tá? Então, aqui está o HF. Uso novamente quem? Quem que é esse 3? Quem que é esse 3? O meu concretinho, 30 MPa. Não. É esse cara aqui, ó, que eu marquei Posição, em azul. né, não? Isso! Muito bem. É a posição. No caso, deu X2 ali, é a nossa posição. Ó, eu troquei o X, assumi o valor do